Olá pessoal, a aula de hoje é de juros compostos para concursos. Esse vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, ele vai ter no caso duas partes, tá? Uma que são questões que caem normalmente em concursos um pouquinho menores, tá? E umas questões que entram em concursos um pouco mais concorridos, tá? Mas eu vou falar para vocês no momento que vem a parte mais fácil e a parte mais difícil, mais complicada para se fazer. Outra coisa, nesse vídeo eu não vou estar fazendo as potências, tá? Eu vou mostrar no primeiro exercício como é que se faz a potência, como aparece ali, tá? Mas depois eu vou botar os resultados diretos das potências para o vídeo não ficar mais longo ainda, já que são 20 e poucas questões que nós vamos trabalhar de juros compostos, tá? Tem um outro vídeo aí no meu canal que é mais direcionado aí a banco, muda um pouquinho o exercício, ele fica um pouquinho mais complicado, mas com o que eu vou passar aqui, principalmente na parte final, serve bastante também para banco, beleza? Então, o juro composto é quando a gente tem a aplicação de juros sobre juros. Então, tu tem um capital, tu está investindo, por exemplo, e passados um mês, tu vai ter o juro corrido sobre aquele mês, esse juro vai somar o capital formando um montante, e sobre esse montante vai ser aplicado o juro. Aí no final tu vai somar esse juro com o que tu tinha anterior, formando um novo montante e assim por diante. Então nós temos juros sobre juros. Importante aqui, como não é um vídeo preparando para banco, então eu não posso aqui mexer na taxa. Eu só posso mexer no tempo, tá? Lembrando que taxa e tempo, eles têm que estar sempre na mesma unidade. Então, se tu não sabe qual é, aqui existe uma fórmula, no caso, para fazer mudança de taxa. Se tu não sabe a fórmula, então tu não mexe aqui, tá? Tu mexe só no tempo. Bom, então a nossa fórmula principal é essa aqui. O que nos traz dificuldade é esse t no expoente, tá? Então aqui a gente vai ter uma exponencial. Então, montante é o capital vezes 1 mais a taxa dividida por 100 elevado na t. E se ele pedir o juro, juro é o montante menos o capital, certo? Então vamos ver como é que aparecem essas questões em concursos públicos referente a esse assunto. Então na primeira lá diz: o setor de planejamento e administração de uma universidade deseja investir uma quantia única de R$100 mil em um fundo de reserva para obras emergenciais da universidade, com uma taxa de juros compostas de 10% ao ano. Após 3 anos, considerando o reinvestimento dos rendimentos, qual será o montante total acumulado do fundo? Então, a primeira coisa que eu faço, retiro os dados do problema, tá? Para verificar se a taxa e o tempo estão na mesma unidade. No caso, os dois estão em anos, então não preciso me preocupar com nada, basta eu ir aplicar a fórmula. Então, montante, capital, 1 mais I sobre 100 elevado na T. Capital, R$100 mil, 1 mais a taxa, que é 10, dividido por 100, elevado na 3, que é o tempo, 3 meses. Então aqui nós vamos ter 100 mil, 1 mais, aqui eu posso cortar um zero, e eu vou ter 1 dividido por 10. Bom, se eu tenho um zero no denominador, dividindo no caso, significa que eu tenho que ter uma casa decimal no de cima. Então se aqui é 1, ele vai virar 0,1. Se tornou com uma casa decimal. Isso elevado na terceira. Então nós vamos ter 100 mil vezes 1,1 na 3. Bom, eu tenho que resolver essa potência. Então vamos fazer ela aqui. Eu só vou fazer essa aqui no quadro. Depois eu vou botar já nas outras alternativas o valor já calculado, tá? Então 1,1 vezes 1,1
Isso dá 1,21, tá? Ó, duas casas decimais, e multiplica mais uma vez por 1,1, que daí tu vai ter elevado à terceira potência. Então, ó, 3 casas decimais. Agora a gente só tem que fazer essa multiplicação para achar um montante, tá? Como é que a gente pode fazer isso de forma rápida? Olha só, para cada casa decimal, isso não é uma multiplicação, tá? Para cada casa decimal que eu tenho aqui, eu posso eliminar um zero. Então, ó, eu tenho 3 casas decimais. Eu posso eliminar 3 zeros daqui. Com isso, a minha vírgula desaparece. Eu eliminei as casas decimais. Então, eu vou ter 100 vezes 1.331. Então, multiplicando isso, nós vamos ter 133.100, que é a alternativa da letra B. Questão número 2. Pedro aplicou um capital de 15.000 a juros compostos durante um trimestre, a uma taxa de 2% ao mês. Após esses 3 meses, Pedro destinou 75% dos juros da aplicação para comprar os presentes de Natal da sua família. O valor aproximado que Pedro destinou para comprar os presentes de Natal foi D. Bom, então, pegando todos os dados do problema, tá ok? Capital de 15.000, ó. Taxa e tempo, eles estão em unidades diferentes. Taxa está em mês e o tempo está em trimestre, apesar que no texto mesmo ele diz, após os 3 meses, né? Então, tempo, 3 meses. E aqui eu preciso dos juros, porque 75% foi usado para a compra dos presentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular um montante. Então, 15.000 vezes 1 mais 2 sobre 100. Opa, aqui. E, agora sim, deu 3. Então, ó, 2 sobre 100, ó. Eu tenho 2 zeros aqui embaixo. Então significa que o meu número tem que ter 2 casas decimais. Então vai ser 0,02 elevado na 3. Então 15.000 vezes 1,02 elevado na terceira. E aí a gente tem que fazer 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Isso vai nos dar 1,061208. Bom, aqui ó, eu tenho 3 zeros na multiplicação, tá? Eu posso cortar esses 3 zeros e mudar a minha casa decimal aqui, ó. Vem pra cá. Então eu vou ter 1061 com 208. E aí esse valor tu vai multiplicar pelo 15, tá? Isso dá 15.918 com 12. Isso é o nosso montante, tá? Bom, eu preciso do juro. Então, para cálculo do juro, basta eu pegar os 15.918 com 12 e diminuir dos 15.000. Então, isso vai dar 918 com 12. Esse é o nosso juro. Só que ele vai usar 75% desse valor para comprar os presentes. E é isso que eu preciso calcular. Bastante cuidado, se não prestar atenção, essa resposta aqui, tá? Esse valor, ele está lá na letra E. Então, bastante cuidado. Não pode esquecer que tem que calcular os 75% desse valor. Bom, fazendo o cálculo de 918 com 12 vezes 75, isso vai nos dar 68.859 sobre 100. Então, aqui, ó, 2 zeros, 2 casas decimais. Então, a nossa resposta, 688 com 59, que é a resposta da letra C.
Questão número 3. Mariana investiu 20 mil a juros compostos por um período de 2 meses a uma taxa de 3% ao mês. Depois desse período, ela pretende utilizar 60% dos juros ganhos na aplicação para financiar uma viagem. Qual valor Mariana destinou para a sua viagem? Então, anotando os dados do problema, eu quero aqui achar o valor do juro. Mesmo assim, eu vou ter que calcular o valor do montante. Então, montante, capital, mais I sobre 100, elevado na T. Então, capital, 20 mil, vezes 1 mais 3 sobre 100, elevado ao quadrado. Então, isso vai dar 1 mais, 2 zeros, significa que tem que ter duas casas decimais. Então, isso vai me dar 2.000 vezes 1,03 ao quadrado. Logo, nós vamos ter 20.000 vezes 1,0609. Então, olha aqui, eu tenho 4 zeros aqui no 20.000 e eu tenho 4 casas decimais. Então, esses 4 zeros, eles vão eliminar as casas decimais. Logo, a vírgula some e nós vamos ter 2 vezes esse número aqui. Então, dá 18, 12, 2. 21.218. Esse é o nosso montante, a gente está procurando o juro. Então, para achar o juro dos 21.218, eu desconto os 20.000, que é o nosso capital. Então, eu ganhei de juro 1.218. E eu vou usar 60% para a viagem, então multiplica 60 por 100. Pode tirar uma vírgula daqui, quer dizer, um zero, não uma vírgula, e 6 vezes aquilo ali. 6 vezes 8, 48, 6, 10, 12, 13, 6, 7. Sobre 10, 1 zero, uma casa decimal, então R$ 730,80, que é a letra D. Questão número 4. Uma senhora pegou um empréstimo no banco no valor de 5.000. Sabendo-se que a taxa negociada para esse empréstimo foi de 5% ao ano e que a senhora pretende pagar o empréstimo em 2 anos, levando em consideração o regime de capitalização composta, o valor pago em juros nesse empréstimo é de... Bom, tirando os dados do problema, a gente pode ver, taxa e tempo estão na mesma unidade, beleza? Então, eu vou calcular aqui o montante. Então, capital, 5.000, taxa 5 e tempo 2. 5%, né? 5 por 100, 2 zeros tem que ter duas casas decimais. Ou 2 zeros à frente do 5. Depende do que é mais fácil de se lembrar. Opa, aqui é vezes 1,05 ao quadrado. Bom, dá 1,1025. Aqui tu tem 3 zeros, então tu pode eliminar 3 casas decimais. Aí a tua vírgula vai vir para cá, tá? Então, some os zeros e a vírgula foi para lá. E aí tu vai ficar 5 vezes 1.102,5, tá? 25, 10, 12. Então isso dá 5.512,50. Bom, mas ele está pedindo o quê? O valor do juro. Então, juro, basta pegar os 5.512
com 50 e diminuir os 5.000. Então isso vai dar 512 com 50, que é a nossa resposta correta, que é a letra C. Questão número 5. Mateus aplicou um capital de R$120 mil a juros compostos de 2% ao mês durante 3 meses. Considerando que Mateus não adicionará nenhum valor durante o trimestre, após esse período, o montante que Mateus terá será igual a... Bom, taxa e tempo, mesma unidade, então tá beleza. Vamos calcular. Agora eu não vou mais botar a fórmula aqui, tá? Eu já botei nas 4 primeiras e a fórmula tá ali no canto, né? Então não preciso ficar repetindo ela aqui. Tu, em casa, repete, porque tu tem que decorar essa fórmula. Beleza? Falou? 120 mil vezes 1 mais 2 sobre 100 elevado na terceira potência. Então, 120 mil vezes 1 mais 2 sobre 100, 0,02, dois zeros também, elevado na terceira. Então, 1,02 na 3. Bom, vamos fazer então essa potência. 1,061208, tá? Então aqui, ó, tu tem 4 casas decimais, tá? Então tu pode cortar com 4 casas decimais aqui também. Então a tua vírgula vai vir para cá. E aí basta multiplicar 12 por 10.612,08, tá? Então, multiplicando os dois, isso vai nos dar 127.344,96, que é a nossa letra A. Lembrando, eu não estou fazendo esses cálculos aqui para o vídeo não ficar muito extenso. O que importa é tu saber montar, fazer essa transformação. A potência tu vai ter que treinar em casa, vai ter que treinar a multiplicação, tá? Para não ter dificuldade na hora da prova. Questão número 6. Fernando não consegue controlar suas finanças. Todos os meses gasta mais do que ganha. Para pagar suas contas, contratou um empréstimo de R$2.000 com prazo de vencimento de 24 meses. A taxa anual ficou em 20%, ou seja, bem elevada. Qual será o montante a pagar considerando o regime de juros compostos? Bom, retirados os dados do problema, né? Eu vou olhar a taxa e o tempo. Elas estão em unidades diferentes, então eu vou mudar o tempo. Nunca a taxa, lembrando isso no juro composto, tá? Então aqui, ó, 24 meses é a mesma coisa que 2 anos, né? Divide por 12. Então vamos calcular o montante que ele está pedindo. 2.000 vezes 1 mais 20 sobre 100 elevado na 2. Então isso vai dar 2.000. Aqui eu posso cortar um zero. E como eu tenho um zero embaixo, significa que eu tenho que ter uma casa decimal. Ou um zero em cima, 0,2 ao quadrado. Então isso vai dar 2.000 vezes 1,2 ao quadrado. Isso dá 1,44. E ó, 2 zeros com 2 casas decimais. Elimino aqui e a vírgula desaparece. Então tu vai ter 20 vezes 144. Isso dá R$2.880. Esse é o montante, que é o que ele pede, que é a letra D. Questão número 7. Após cada mês de atraso de um imposto municipal, foi determinado que haveria um acréscimo de 2% diretamente no preço mensal anterior da dívida. Nesse sentido, se o imposto originalmente era previsto em R$ 7,50, após 3 meses tornou-se aproximadamente
Bom, retirados os dados do problema, a gente vai olhar a taxa e o tempo, estão na mesma unidade, beleza. Só botar na fórmula e calcular. Então, montante, 7,5 ou 7,50, como preferir. 1 mais 2 sobre 100, elevado na terceira. Então, isso vai dar 7,5. 1 mais 0,02, ó, 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima. Então, isso vai dar 7,5 vezes 1,02 na terceira. Então, multiplicando, né, ou fazendo a potência do 1,2 elevado à terceira, nós temos 1,06, 12, 0,8. Bom, aqui não tem zero como antes, né? Então aqui tu vai ter que fazer a multiplicação do 7,5 vezes 1,061208, tá? Agora as bancas estão com uma característica que elas estão praticamente usando todas as casas decimais que aparecem, tá? Então é melhor fazer para dar certinho o valor, certo? Isso vai dar 7,959, ou seja, 7,96 arredondando, que é a nossa resposta correta, letra A. Questão número 8. Se uma jovem investiu R$1.000 a uma taxa de juros compostos de 5% ao mês, quanto ela terá depois de 3 meses aproximadamente? Bom, tiramos os dados do problema, olhamos taxa e tempo, mesma unidade, tranquilo, só botar na fórmula. Então vai ser 1.000 vezes 1 mais 5 sobre 100 elevado na terceira potência. Então isso dá 1.000, 1 mais 0,05, ó, 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima, elevado na terceira. Então 1.000 vezes 1,05 elevado a 3. Fazendo 1,05 elevado à terceira, nós temos 1,157625. Nós temos, ó, 3 zeros, eu posso eliminar 3 casas decimais. Então, o montante aqui vai ser 1.157, bom, 625, arredonda para cima, 63, que é a letra C. Bom, pessoal, isso aqui, como eu disse antes, tu tem que fazer aqueles expoentes ali, tá? Para tu treinar bastante a multiplicação, principalmente com número decimal, tá? O número com vírgula. O que tu pode fazer para te auxiliar? Tu vai usar a calculadora somente para verificar se tu acertou a multiplicação. Tá? Tu vai fazer ela primeiro, aí tu usa a calculadora para ver se tu acertou ou não a multiplicação. E depois também, o número que tu multiplica ele, tu primeiro faz ela à mão e depois tu bota na calculadora para ver se realmente tu acertou. A calculadora é só para isso, para tu pegar e ver se realmente está certa a questão, tá? Se tu fez certo o cálculo. Questão número 9. Em um banco que possui somente aplicações financeiras regidas por juros compostos, uma jovem cliente optou por uma aplicação específica que possui taxa bimestral de 0,5%, com capitalização também bimestral. Se essa jovem entregou ao banco um valor de R$8.000 como capital, qual das alternativas apresenta os juros obtidos no primeiro semestre de aplicação, aproximadamente? Bom, tirei os dados da questão, tá? Só que olhando aqui, a taxa e tempo, elas estão em unidades diferentes. Taxa está em bimestre, tempo está em semestre. Então, eu vou ter que mexer no tempo
tá? Eu não sei qual é a fórmula para transformar isso aqui, tá? Para semestre ou para mês, para que também vir para mês, eu não sei. Então eu só vou poder mexer no tempo. Bom, em um semestre nós temos 6 meses. Só que eu quero escrever isso em bimestre. E eu sei que cada bimestre tem 2 meses. Então significa que em um semestre nós temos 3 bimestres, certo? E agora eu consigo achar o valor do juro. Então, 8.000 vezes 1 mais 0,5 sobre 100 elevado na 3. Aqui bastante cuidado, tá? Ó, eu tenho 2 zeros aqui embaixo, então significa que eu vou aumentar mais 2 casas decimais ou vou colocar mais 2 zeros no número de cima, tá? Então, eu já tenho 1 mais 2 zeros e o 5 elevado na terceira. Então, isso vai dar 8.000 vezes 1,005 elevado na terceira. O difícil aqui é fazer esse 1,005 elevado na terceira. A chance de erro é bem grande. Então, bastante cuidado nessas multiplicações, tá? Nós temos esse número aqui, tá? Agora, a mesma coisa, ó, tu tem aqui, ó, 3 zeros, tu pode contar 3 casas decimais para tirar essa vírgula daqui. Então, tu vai ter 8 vezes esse número aqui, tá? Então, fazendo essa multiplicação, 8.120 com 60. Só que ele está pedindo o juro, tá? Então, para eu achar o juro, basta eu diminuir os 8.000 que eu tenho aqui de capital. Então, isso vai dar 120,60, que é a alternativa da letra A. Questão número 10. Maria aplicou um capital de 18.000 por um período de 24 meses em um fundo de investimento cujo rendimento se dá segundo um regime de juros compostos, a taxa de 8% ao ano. Ao final do período em que o capital esteve aplicado, o montante e os juros obtidos por Márcia foram, respectivamente, de... Bom, tirei os dados, posso ver que a taxa e o tempo estão em unidades diferentes, não mexo na taxa, mexo no tempo. 24 meses é a mesma coisa que 2 anos, tá? Então, calculando o montante, 18.000 vezes 1 mais 8 sobre 100 elevado na 2. Então, isso dá 18.000. Ó, 8 sobre 100, 2 zeros, né? Então tem que ter 2 zeros em cima, elevado ao quadrado. 18.000 vezes 1,08 ao quadrado. Agora a gente eleva 1,08, então, para ver quanto vai dar. Bom, então vai dar 1,1664, tá? Ó, 3 zeros, 3 casas decimais, a vírgula desaparece. Então, 18 vezes esse número, e aí a gente acha o montante. Então, isso dá 20.995,20, e aí só tem uma alternativa que tem esse, tu nem precisa calcular o valor do juro, aqui a gente já sabe que é a letra E. E para achar o juro, basta tu descontar os 18.000, que é o capital. Então, isso aqui vai dar 2.995,20, que comprova que é a letra E. Bom, pessoal, a partir da questão 11 agora, são as questões já mais difíceis, tá? Que já é mais difícil de cair. Elas são mais voltadas, de repente, para banco ou para um concurso onde tenha muitas inscrições, um concurso maior, tá? Então, aqui... o tempo, eles vão começar a botar tempos maiores, mas para isso eles vão começar a dar dicas, ou vão dar
um valor que tu tem que usar para poder calcular, tá? Senão tu não consegue. Por exemplo, se eu botar lá tempo igual a 5 meses, 6 meses, 7 meses, tu não tem como calcular isso, tá? Vai levar muito tempo. Então a banca vai te dar uma dica por onde tu seguir para fazer essa questão, tá? E a partir da 11 é que acontece isso. Então olha só. Qual o capital inicial investido numa aplicação financeira, a taxa composta de 2% ao mês, dado que os rendimentos ao final de um ano totalizam R$ 1.341, dados 1,02 na 12 igual a 1,2682. Bom, pessoal, retirando os dados então do problema, a gente pode ver que havia uma diferença na unidade aqui entre taxa e tempo, tá? Então, como a taxa está em mês, eu vou passar o tempo para mês também, que é 12 meses, né? Um ano é 12 meses. E que ele está me falando nessa questão, teve um rendimento, tá? Se ele teve um rendimento, significa que ele é o juro, ele não é o montante. Então tem que ter bastante cuidado com isso, tá? Ele teve um rendimento de... Ah, então ele teve um juro desse valor, tá? Então, a nossa fórmula é o montante capital 1 mais I sobre 100 elevado na T. Mas quem é o montante? O montante é o capital mais o juro. Então, capital mais 1.341. E desse lado aqui, eu vou ter que o capital é 1 mais 2 sobre 100 elevado na 12. Só que esse valor aqui, ó, eu já tenho. Porque ele me deu aqui, ó. Tá? Se tu pegar 1 mais 2 sobre 100, vai me dar exatamente 1,02 elevado a 12. Então tá ok. Então isso vai ser C mais 1.341 igual a 1,2682. C. Agora eu tenho que isolar o C. Então esse aqui eu vou passar para cá, como ele é menor, tá? Esse aqui é um C. Eu vou passar ele para cá para não ficar negativo. Fazendo a subtração, isso vai nos dar 0,2682C. E agora passa esse número dividindo. Bom, vamos fazer a divisão. Para fazer essa divisão aqui, o que acontece? Eu tenho um número decimal aqui, com 4 casas decimais, eu vou ter que acrescentar 4 casas decimais aqui também, para poder fazer a divisão. Com isso, eu posso retirar a vírgula, logo ficou esse zero aqui na frente, que não tem valor significativo nenhum, beleza? Agora é só dividir os dois. Como é uma divisão mais complexa, assim, vamos dizer, mais difícil, tu pode usar as alternativas para te ajudar, tá? Então, ó, todas as alternativas começam por 5. Então, tu já sabe que é por 5, tá? Tu não precisa ficar testando. 5 vezes 2, 10, 41, 34, 10, 13. Ó, fechou já certinho. Então, o valor do capital é de R$5.000, que é a nossa alternativa letra A. Então, bastante cuidado, que ele está falando ali que teve rendimento. Se ele teve rendimento, o que rendeu, que é o juro e não montante. Bastante cuidado aí no português, beleza? Questão número 12. O montante de uma aplicação financeira no decorrer dos anos
é dada por m de t igual a 900 vezes 1,03 na t, onde t representa o mês após a aplicação e t igual a 0 o momento em que foi realizada a aplicação. Para obtermos um montante de R$ 1.800, o tempo de aplicação deve ser de use log de 2 de 1,03 igual a 0,004. Então, retirando os dados do problema, o que a gente já pode ver é que aqui entrou a ideia de logaritmo. Então, em algum momento, o logaritmo vai ter que entrar aqui para tu utilizar ele, já que a banca deu esse valor, certo? Então, primeira coisa, vamos usar então já a fórmula, que ele já me deu pronta, tá? Para poder achar o valor do t, tá? Então, olha só, montante é 1.800 igual a 900 vezes 1,03 na t. Eu tenho que isolar o t. Então, 900 eu vou passar ele para esse lado dividindo. Posso cortar os zeros, tá? Então, isso aqui vai virar 2. Igual a 1,03 na t. Bom, feito isso, tá? O que acontece? Eu tenho que fazer com que o t saia do expoente. E a única coisa que eu posso utilizar para o t sair do expoente é o logaritmo, tá? É a única coisa que dá para fazer. Então, ó, eu aplico o logaritmo dos dois lados da igualdade, certo? Então, com isso, o t que está no expoente, ele vem para frente do logaritmo. Bastante cuidado aqui, porque tu chegou no log de 1,03, tu acha que vai poder substituir por 0,4. E não pode. Porque aqui é um logaritmo de base 10, aqui de base 2, são coisas diferentes, tá? Então é o seguinte, eu vou pegar o logaritmo de 1,03, já que eu tenho que isolar o t, passar ele para o outro lado. Temos isso aqui. Bom, o que eu vou ter que fazer aqui? Uma mudança de base para poder juntar esses dois valores aqui, tá? Só que o que acontece? O de cima, ele é o logaritmando, seria esse número, e o de baixo é a base, tá? O que acontece aqui? Tá ao contrário, tá? O 2 está em cima, o 2 deveria estar embaixo. Quando acontece isso, eu tenho que inverter o número. Então, para inverter ele, ter log de 1,03 sobre log de 2, eu tenho que levar isso aqui à potência de menos 1. O menos aqui, ó, no expoente, significa que ele vai inverter esses valores. Pode ver que já é uma questão já bem mais difícil, tá? E agora eu posso escrever isso aqui sobre a base 2, que é o que eu quero. Então eu vou ter aqui log de 1,03 na base 2. Ó. O de cima logaritmando, de baixo a base. Só que isso aqui está tudo elevado na menos 1. Bastante cuidado, tá? Bom, esse valor aqui a banca me deu, que é 0,04. Elevado na menos 1. Esse número aqui, eu posso escrever ele em forma de fração. 4 sobre 100. Ó, contrário do que a gente estava fazendo antes lá. 2 zeros antes do número, 2 zeros embaixo. Na menos 1. Agora, devido ao menos, eu vou inverter de novo o valor. Então vai ficar 100 sobre 4. Inverto aqui a fração.
E 100 dividido por 4 dá 25, que é a minha resposta final, que é a letra E. Tá? Essa já é uma questão com um nível bem mais difícil do que o normal. Tá? Questão número 13. Ao se aplicar capitalização composta a um capital de R$ 1.000, observou-se que em 4 meses o montante passou a ser de 16 mil. Nessas condições, a taxa mensal foi de... Bom, retirar os dados do problema, tá? Agora ele está me dando capital e montante, que é a taxa. Pode ver que ele não me deu nada, nenhuma dica aqui. Bom, então vamos ver o que vai acontecer, tá? Então, montante, 16 mil, capital 1.000, 1 mais I sobre 100, elevado na T, que é 4. Esse 1.000 eu vou passar para cá, dividindo, e isso aqui vai me dar 1 mais I sobre 100 na 4. Posso já cortar os zeros aqui, ó. Então vai ficar 16 igual a 1 mais I sobre 100 elevado a 4. Bom, o que acontece aqui? Eu tenho que me livrar dessa potência aqui. E um jeito de se livrar, bom, tem dois jeitos, tá? Eu vou falar nos dois. É tu tirar uma raiz quarta dos dois lados, tá? Porque aqui vai anular, ó, já sai. E tu tem que calcular a raiz quarta de 16, tá? Raiz quarta de 16, ó. O 16, se tu fatorar ele, o que vai acontecer? Tu vai ter, ó, 1, 2 na 4. Então, ó, 4 do índice com 4 do expoente, isso aqui vai virar 2. Então, vai ser 2 igual a 1 mais I sobre 100. O 1 eu vou passar para o outro lado, tá? Então, 2 menos 1 igual a I sobre 100. Aqui vai dar 1. O que eu faço agora? O 100 ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então, significa que a minha taxa aqui vai ser de 100%, que é a resposta da letra C. Número 14. A empresa Dois Irmãos S.A. tomou um empréstimo para ser pago ao final de 3 anos a uma taxa de juros compostos de 8% ao ano. Sabe-se que o valor devolvido após os 3 anos foi de R$ 251.942,40. Qual foi o valor do empréstimo inicial? Bom, retirar dos dados do problema, tá? Ó, ano e ano, então tá ok. Eu quero achar o valor do capital. Bom, vamos botar lá na fórmula. 251.942,4, tá? Posso tirar aquele zero sem prejuízo nenhum. É igual a capital, 1 mais 8 sobre 100 elevado na terceira. Bom, 1 mais 8 sobre 100, eu não vou mais fazer a transformação, que eu já fiz diversas vezes antes, tá? Então já deve estar sabendo tranquilamente que isso aqui tem que dar 1,08. Já tem que estar no sangue isso, tá? Já tem que estar no braço. Já fez ali, copiou, já tem que estar no braço, tá? Tem que estar no sangue. Agora eleva aquele número, esse 1,08 na terceira, para ver quanto que vai dar. Então isso dá 1,259712. E passa agora dividindo esse valor. E aí, com isso, a gente acha o capital. Ó, eu tenho 6 casas decimais aqui e eu só tenho uma aqui.
Então eu vou completar com mais 5 zeros para ficar igual 6 casas decimais. E aí tu pode retirar a vírgula. Bom, uma divisão bem difícil, tá? Olha lá as alternativas. Ou começa com 1, ou começa com 2. Tá? Então aqui eu tenho 7 números. Eu vou pegar aqui o 7. Tá? Se for 1 aqui, vai dar 125. Se for 2, vai dar o dobro. 125 dá 250. Ó. Pode ser que seja 2, tá? Vou arriscar. Se não for 2, tá? Vai ser a letra A como a alternativa correta. Então 2, 4, 2, 14, 19, 11, 5. Fechou. Direitinho. Mais 5 zeros. Então o capital que foi aplicado aqui foi de R$200 mil, que é a letra B. Questão número 15. Paulo investiu um valor que ficou aplicado por 2 anos pelo regime de juros compostos, com a taxa de 8% ao ano. Decorridos 2 anos, esse investimento registrou um montante no valor de R$ 82.300. Nesse caso, o valor inicial desse investimento era D. Vamos tirar dos dados do problema, os dois estão em ano, não tem problema. Basta a gente jogar isso na fórmula para poder achar o capital. Então, 82.300 é igual a capital, 1 mais 8%, né? Já dá para botar 1,08, elevado ao tempo 2, ok? Então, fazendo 1,08 ao quadrado, isso vai nos dar 1,1664C. Agora, esse valor aqui vai passar dividindo o 82.300 e aí a gente consegue achar o capital. Primeira coisa, igual às casas decimais, 4 casas decimais. Coloca 4 zeros aqui, aí tu pode retirar a vírgula. Tá aqui, 5 casas que tu tem que pegar para dividir. Vamos olhar lá as respostas. As respostas ou começam com 6 ou começam com 7. O 7 está mais próximo daqui, ó, porque 7 vezes 1 vai dar 7, está mais próximo do 8 do que o 6. Então eu vou testar o 7 para ver se é ele. 28, 42, 44, 42, 46, 7, 11, 7, 8. Fechou. Então o meu número vai ter que começar com 7. Então vai ser a alternativa D ou a E. Baixa um zero. Então, nas alternativas D e E, tá? Ou o número começa com 0 ou com 2, depois do 7, tá? Bom, tu pode ver que nós temos 11.600 e aqui só 6.000. Então, você é obrigado a botar um 0 para baixar o próximo. Aqui tu já encerra a tua conta, tu não precisa continuar, porque somente a letra D está na casa dos 70 mil. Então isso aqui é 70.558 com 98, tá? Aqui tu não vai precisar fazer o cálculo inteiro da divisão, tu não pode perder muito tempo. Então tu já achou os dois primeiros números, terminou ali, beleza, achou a resposta, tá? Letra D. Questão número 16. Você precisa obter R$100 mil no período de 2 anos. Para isso, tem à disposição da Embasa a possibilidade de investimento com rendimento de 20% ao ano no regime de juros compostos. Diante dessa perspectiva, assinale a alternativa que apresenta o valor mais próximo do investimento necessário.
Então, retirei os dados, tá? A gente quer saber aqui qual é o capital que a gente precisa aplicar. Taxa e tempo na mesma unidade. Então, beleza, vamos lá. Direto. 100 mil é igual a C. 20% é a mesma coisa que 0,2, tá? Então, isso dá 1,2 ao quadrado, tá? Ó, qualquer coisa aqui, ó, 20 sobre 100, corta um zero, dá 0,2, da fórmula mais 1,2. Então, isso aqui vai dar 1,44, elevando ao quadrado. Passa 1,44 dividindo. Fazendo a divisão, primeira coisa, eu tenho que igualar as casas decimais, tá? Que eu tenho 2 casas decimais aqui, e aí tu pode retirar o zero, tá? Bom, vamos usar as alternativas lá, tá? Da 16, né? Ou começa com 5, ou com 6, ou com 7, ou com 8. Se não começar com 5 é melhor ainda, tá? Porque daí nós já temos a alternativa direta ali. Nesse caso aqui eu tenho 4 números, quer dizer 3, né? Aqui eu vou ter que pegar 4, ó, 1000. Então, se eu pegar o 5, tá? Se eu botar isso para 200, vai chegar próximo, tá? Então, pode ser 5. Se eu botar 6 aqui, vai a 600. Bom, tá parecendo que sim, tá? Apesar do 7 ser 700, quando eu multiplicar com 4 aqui dá um 28. Então pode passar dos 1000. Então eu vou usar o 6. 6 vezes 4, 24. 24, 26. 6, 8. Se eu for somar mais 144 aqui para ver se é o 7, ele já passou dos 1000. Então aqui eu já sei que meu número começa com 6. E eu só tenho uma alternativa que começa com 6, que é a letra C, tá? Que é a nossa resposta correta, que é o 69.444 com 44. Tá? Então tu não precisa fazer toda a conta. Só esse começo já é o suficiente para saber qual é a alternativa correta. Questão número 18. Mário deseja aplicar certa quantia em um fundo de investimento a uma taxa de juros compostos de 10% ao ano. Quanto deverá aplicar hoje para ter um montante de 6.655 daqui a 3 anos? Bom, retirados os dados do problema, taxa e tempo na mesma unidade, tá tranquilo? Vamos lá para cálculo do capital. 6.655 é igual a capital, 10%, né? 10 sobre 100, corta um zero, isso dá 0,1, mais 1, isso dá 1,1, elevado a 3. Elevando aqui a terceira potência, isso vai nos dar 1,331. E agora pega o 1,331 e passa dividindo. E aí a gente acha o valor do capital. Tenho 3 casas decimais, coloco 3 casas decimais aqui e retiro a vírgula. Vamos usar as alternativas. Todas, quer dizer, 4 delas começam com 5 e uma começa com 4. Vamos testar o 5. 5, 15, 15, 16 e 6. Fechou já direto. Capital de R$5.000, que é a nossa alternativa, letra D. Questão 19. Ana e Bia aplicaram cada uma o mesmo capital em um investimento que remunera seus clientes a uma
taxa percentual anual fixa no regime de juros compostos. Ao final do segundo ano, o capital de Ana gerou um montante de 24.200, enquanto ao final do quarto ano de aplicação, o capital de Bia gerou um montante de R$ 29.282. Nessas condições, a taxa percentual anual de juros do investimento foi de... Bom, tirando os dados do problema, então, ó, o capital da Ana é igual ao capital da Bia, tá? São os mesmos valores. O montante gerado no investimento da Ana e o montante no da Bia. Bom, vamos montar os cálculos, tá? A gente quer saber aqui a taxa, o I, que é igual nos dois, tá? Então é o seguinte, 24.200 é igual a um capital, 1 mais a taxa sobre 100 elevado na 2, tá? Então, o seguinte, eu vou isolar o capital já que eles são iguais. Então, eu vou botar que os dois capitais são iguais. Isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Tá? 1 mais I sobre 100 elevado ao quadrado. Isso é um capital. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Mais I sobre 100 elevado na quarta potência. Eu vou passar isso aqui dividindo. Como eu sei que os dois capitais são iguais, basta eu igualar os dois capitais, tá? Então vou ter aqui 24.200, vou botar mais aqui embaixo, sobre 1 mais I sobre 100 ao quadrado igual aos 29.282 sobre 1 mais I sobre 100 na quarta potência. Bom, vou apagar aqui esse lado para eu poder continuar, senão eu não vou conseguir calcular. O quadro não é lá muito grande. Então é o seguinte, eu vou multiplicar cruzado aqui. Tá? Eu vou ter 24.200 vezes 1 mais I sobre 100 elevado à quarta, 29.282, 1 mais I na 100 elevado ao quadrado, tá? Bom, eu posso passar esse cara para cá dividindo, tá? E esse 2.400 para cá dividindo. Tá? Aqui a potência eu posso cortar, ó. Aí some essa toda de baixo. 1 mais I sobre 100 elevado ao quadrado. Fazendo a divisão lá daquele número, vai dar 1. Ah, deu um númerozinho bom. 1,21. Perfeito. Por que perfeito? Porque eu consigo tirar a raiz agora dos dois lados para eliminar esse quadrado aqui, ó. Então, eu elimino aqui a raiz com a potência.
1 mais I sobre 100, agora a raiz de 1,21. Raiz de 1,21 é a mesma coisa que raiz de 121, que é 11. 11 sobre 10, tá? 1,1. Tem que ter uma casa decimal. Serão duas casas decimais. Quando tu tira a raiz, vira uma casa, tá? Passa o 1 para o outro lado. Isso vai dar 0,1. E o 100 que está dividindo, tu passa multiplicando. Então isso vai dar 10%, que é a nossa resposta correta, que é a letra C. Essa deu um bom trabalho. Questão número 20. Um servidor municipal aplicou R$1.000 em fundo de investimentos supervalorizado, sob regime de juros compostos, que estava pagando incríveis 10% ao mês, pago mês a mês. Sua intenção era atingir R$1.600, quantia essa que será atingida após o qual mês, tá? Bom, tá o mês, nós vamos achar a resposta em mês, tá? Então aqui, 1.600 igual a 1.000 vezes 1,1 elevado na T, beleza? O 1.000 eu vou passar dividindo. Aqui ele não me deu o logaritmo para poder tirar o t, então de novo vou ter que fazer por aproximação, tá? Então isso vai dar 1,6. Então eu vou ficar levando 1,1 até chegar no próximo do 1,6, tá? Então 1,1 com 1,1, a gente já viu ali que é 1,21 vezes 1,1, 1,331. Aí agora vamos para o quarto. 1,331, 1,331. 1,46, 41. Tá chegando. 1,1. 1,46, 41. 1,46, 41. 1, 5, 10, 11. Ó, chegou. Chegou no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então foi a partir do quinto mês que a gente vai ter o valor que é pedido, que é a resposta da letra B. Questão número 21. Seja uma aplicação financeira que é regida por sistema de juros compostos com uma taxa mensal de 1%. Considere que, depois de 2 meses, o capital aplicado rendeu um montante de 12.751,25. Nesse sentido, qual das alternativas apresenta o valor do capital aplicado nessas condições? Vamos tirar os dados do problema, né? A gente quer aqui saber qual é o valor do capital, taxa e tempo estão na mesma unidade. Beleza, então 12.751,25 é igual a C vezes 1,01 ao quadrado. 1%, 1 sobre 100, 0,01. Mais 1 dá isso aí. Bom, multiplicando (1,01 por 1,01), 1,0201, e ele vai passar dividindo. Então vamos fazer essa divisão aqui. Então o resultado dá 12.500, que é a letra B. Questão número 22. Pedro Paulo Lemos efetuou uma aplicação em uma conta de poupança
que rende juros de 1,5% ao mês, capitalizado mensalmente. Após 12 meses, a conta apresenta um saldo de R$30 mil. Qual o capital inicial que foi aplicado por Pedro Paulo Lemos, dados 1,015 na 12 igual a 1,195618. Bom, retirados os dados do problema, tá? Taxa e tempo estão iguais, tá tranquilo. Vamos direto para fora. 30 mil é igual ao capital, que é o que a gente quer descobrir. E ó, é 1,5%, né? 1,5 sobre 100. Então significa que eu vou ter que apresentar dois zeros aqui, ó. Então 0,015 somados com 1 dá 1,015 elevado na 12, que é o valor que ele já me deu aqui, certo? Então, 30 mil igual a 1,195618 C. Passa esse número dividindo. Cara, se tu não usar as alternativas para fazer essas divisões, tudo se torna muito mais difícil, tá? Ainda mais quando ele pede capital, taxa, essas coisas, tá? Tu tem que usar para poder ir mais rápido para resolver a questão. Então aqui a gente já tem a resposta certa, que é o 25.091, 25.091 com 62. Que é a letra E. Questão número 23. Um capital de R$2.000 foi aplicado sob regime de juros compostos durante 3 meses a uma taxa semestral de 12%. O montante da aplicação após esse tempo é de, aproximadamente, considere raiz de 1,12 igual a 1,6. Bom, anotado todos os dados do problema, tá? O que acontece aqui? Que o tempo e a taxa, elas estão em unidades diferentes. Tempo está em mês e taxa está em semestre. Bom, um semestre tem 6 meses, eu não posso mexer na taxa, tá? Eu tenho que mexer no tempo. Então eu sei que eu tenho que transformar o tempo aqui em semestre. Então eu sei que um semestre ele tem 6 meses. Se eu tenho 3 meses que está sendo aplicado, ele significa que ele está sendo aplicado por meio semestre. Então isso aqui é a mesma coisa que um meio de semestre. Feito isso, vamos voltar no fato. Então o montante é igual a 2.000 vezes 12%, 12 sobre 100, que é 0,12. Então, nós vamos ter aqui 1,12 elevado na 1/2. Bom, sempre quando o meu expoente ele é fracionário, significa que eu vou poder transformar essa potência em uma raiz, onde o número de cima ele é o expoente do número, a potência, tá? E o de baixo é o índice da raiz. Então, ó, 2.000 vezes raiz de 1,12. 1 é expoente, 2 é o índice. Então, na verdade, isso é uma raiz quadrada de 1,12, tá? Elevado na 1 é ele mesmo. Esses dois também não aparecem. Então, é o seguinte, esse raiz de 1,12, ele me deu que é 1,06. Ó, posso cortar 2 zeros com a vírgula, tá? Porque eu tenho 2 casas decimais. Então, eu posso tirar ela. Então, 20 vezes 106. Isso dá 2.120, que é a resposta da letra A.
Um capital de R$ 1.200 foi aplicado em um sistema de juros compostos, cuja taxa de juros era 3% ao mês, durante 6 meses. É correto afirmar que o montante obtido nesta aplicação é um valor compreendido entre... Bom, tirar os dados do problema, taxa e tempo está ok, está na mesma unidade. Então vamos para a fórmula do montante, 1.200 vezes 3%, né? É 3 por 100, que é 0,03. Então isso dá 1,03 elevado na sexta potência. Bom, o que acontece? Ele só me deu essa dica aqui, ó. Eu vou ter que usar essa dica para poder calcular, tá? Bom, o que acontece? Eu tenho na 6 aqui, então eu posso abrir esse valor, tá? Lembrando lá que quando eu tenho bases iguais e elas estão se multiplicando, eu sempre somo os expoentes. Então isso dá 1.200 vezes 1,03 na 3 vezes 1,03 na 3, já que eu tenho que ter tudo na 3, tá? Então pode ver aqui, 3 mais 3 dá 6, fecha certinho, beleza. Outro jeito seria tu pegar 1,03 na terceira elevado ao quadrado, que ele vai ter, ó, vezes, potência de potência é multiplicação, 3 vezes 2 dá 6. Então tu pode fazer ou por multiplicação ou por potência, qualquer uma das duas dá certo, tá? Então aqui dá 1.200 vezes, aí como ele me deu o valor dos dois, eu substituo aqui. Então isso vai dar 1.200 vezes 1,21. Zeros, elimina a vírgula, porque eu tenho duas casas decimais. Então tu vai ter 12 vezes 121. 2, 4, 2, 1, 2, 1. Isso dá 1.452, que é a alternativa letra C, tá? Porque está dizendo entre. Então está entre 1.420 e 1.460. Questão 25. A tabela a seguir indica o resultado arredondado de 1 mais i elevado a n, ou t, tá? Tem bancas que botam n, que é a quantidade de períodos, pode ser t, de tempo, tá? Onde i representa a taxa de juros e n representa o seu respectivo prazo. Então ali tu tem uma tabela, tá? 1, 2, 3, 4, 5% até 10%. E nas colunas, na primeira coluna, tu tem o tempo, tá? Ou mês, ou anos. Depende do que o problema der. Marcos aplica R$5.000 em um sistema de juro composto. E após 7 meses, obteve um capital equivalente a 9.140. Utilizando a tabela acima, é correto afirmar que a taxa de juros de aplicação de Marcos é igual a... Cuida ali que ele obteve um capital equivalente, tá? Seria um montante, tá? 9.140 é o montante, ó. Capital 5.000, 1 mais i sobre 100, elevado na sétima potência. Bom, o que nos interessa é a divisão entre os 9.140 e os 5.000. Porque isso aqui é o que está na tabela quando nós temos o mês 7. Então essa divisão vai nos dizer qual é a porcentagem no mês 7 que ela representa. Posso cortar já um zero aqui. Então a taxa vai ser
914 dividido por 500 dá 1, não, dá 1 só, depois vai a vírgula, já estou indo mais adiante, 0,8. Se a gente olhar lá na tabela, na linha do 7, se tem 1,8 e somente ele é porque ele é a resposta. Só tem ele, ó. 1,8280. Então, isso está me dando lá na tabela nos 8%. Então, essa é a nossa resposta, que é a alternativa da letra C. Questão número 26. Um empréstimo de 100 mil precisa ser quitado em 2 parcelas. A primeira parcela deve ser paga no ato do fechamento do acordo e a segunda parcela 60 dias após o acordo. Para o pagamento da segunda parcela, incide uma taxa de juros de 2% ao mês, calculado sobre o saldo devedor. Além disso, sabe-se que o acordo estipula que ambas as parcelas devem ter valores iguais. Isso é o que nos dificulta. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor de cada parcela. O problema é o seguinte aqui, ó. Se eu pensar numa linha do tempo, tá? Eu tenho uma parcela aqui e no tempo 2, vou botar aqui, parcela aqui. Isso aqui no tempo 0, na data 0, e aqui no mês 2 eu vou pagar a próxima parcela. Então é o seguinte, eu vou pensar como se eu não tivesse uma parcela de entrada, tá? Vamos pensar assim, lá para banco eu explico um pouquinho diferente, tá? Porque daí eu uso o fluxo de caixa pra gente ter uma ideia, tá? Eu até posso usar o fluxo de caixa aqui, tá? Porque é o seguinte, aqui eu tô botando 100 mil, ok? E esse 100 mil eu vou ter que jogar lá para data futura. Aqui. Então, o seguinte, qual é a taxa ali de porcento? 2% ao mês. Então, olha só. Isso aqui, jogado aqui, tem que ser igual à soma das duas parcelas, tá? Isso que é importante. Então vamos lá. Como eu vou jogar tudo lá, eu poderia jogar tudo para cá. Eu acho mais difícil trabalhar com desconto, tá? Porque eu não falei até com desconto. Então eu vou jogar tudo em direção ao futuro. Vai acabar dando certo. Então olha só. O 100 mil, ele lá no futuro, ele vai valer 1 mais os 2%. Então 1,02 pagados lá no segundo mês. Então, esse resultado vai dar um montante que eu tenho aqui no final. Outra coisa que eu posso fazer é o seguinte, agora eu vou olhar para o de cima, mandando tudo lá para o futuro. Essa primeira parcela, que eu não sei qual é o valor, ele também vai sofrer 2% em cima de 2 meses. Mas essa parcela ela já está na última, então ela é P. Ela não sofre incidência de juros, porque é a minha última. Vamos dizer, eu estou fazendo o processo inverso. Tá? Em vez de eu estar calculando essa aqui fixa e a outra passando, como eu estou jogando tudo para o futuro, essa vai receber os 2% e essa aqui não. Então estou fazendo o contrário. Elevando isso aqui, então, ao quadrado, isso dá 1,0404 igual a P vezes 1,0404 mais P. Aqui eu tenho 4 casas decimais, posso cortar com 4 zeros. Então, 10, 4, 0, 40.
igual, aí eu tenho 1,04p mais p. Isso dá 2,0404p. Passa ele dividindo. E aí eu consigo achar o valor das parcelas, já que elas são iguais, tá? Isso aqui é mais fácil ver por um fluxo de caixa, tá? Onde eu vou jogar tudo no futuro. Então vai mudar o problema que nós temos ali, que é a primeira parcela a gente sabe que não paga juros, a segunda sim. Mas como eu estou jogando tudo para o futuro, a primeira parcela vai ser a que vai receber os juros, e a segunda parcela, quando ela está no dado futuro, ela não recebe, tá? Então, fazendo aqui a divisão, então significa que o valor das prestações são de R$ 50.990, que é a nossa resposta certa, que é a letra A. Questão número 27. Júlio dispõe de uma quantia Q em reais e pretende aplicá-la no sistema de juros compostos, a taxa de 4% ao mês. Considerando log de 2 igual a 0,3010 e log de 1,04 igual a 0,0086, quanto tempo será necessário para que essa quantia seja quadruplicada? Bom, tirado todos os dados aqui, a gente vai começar a resolver. Pode ver que eu não tenho o valor da quantia, tá? Ele só está dizendo que o montante vai quadruplicar. Então vamos lá. Então o montante é 4Q igual a Q, 4%, né? Aquele esquema, é 0,04, então isso dá 1,04 elevado no tempo T. Bom, posso cortar o Q, um de cada lado, então eu vou ter que 4 igual a 1,04 na T. Bom, o que acontece? Eu preciso tirar aquele T do expoente, tá? Então, para isso, eu vou usar o logaritmo dos dois lados da igualdade. Com isso, o T ele vem para frente do logaritmo. Então, eu vou ter aqui log de 4 igual a T log de 1,04. Esse log está tranquilo porque eu tenho ele, tá? Mas log de 4 eu não tenho, ele só me deu log de 2. Então aqui eu vou ter que aplicar as propriedades do logaritmo. Como é que a gente faz isso? O 4 eu posso escrever como uma multiplicação. Log de 2 vezes 2 é igual... Eu vou deixar ainda aqui no logaritmo, para não ficar escrevendo aquele número horrível lá. Bom, o logaritmo de uma multiplicação eu posso separar ele em uma soma de logaritmos. Log de 2 mais log de 2. Como agora eu tenho log de 2, ou eu podia transformar também em uma potência, tá? Eu podia ter escrevido log de 2 ao quadrado, que é o 4, e o 2 vem para frente do logaritmo, que é a mesma coisa que log de 2 mais log de 2, tá? Então agora eu posso substituir. Esse zero aqui eu não vou usar. Depois eu acrescento ele, quando tiver que acrescentar. T vezes 0,0086. Então aqui vai dar 0,602 dividido por 0,0086. Aqui mesma coisa, vamos usar lá as alternativas também, né? Para resolver, ou vai dar 4 anos, ou vai dar 5 anos, ou mais os 6 anos, tá? São as minhas alternativas. Vamos ver. 0,602, 0,0086. Preciso acrescentar mais um zero aqui para igualar as casas decimais. E aí eu posso tirar a vírgula e esses números, esses zeros que não têm significado. Bom, se eu usar o 5, por exemplo,
isso vai dar 40 e poucos, tá? Perto do 45. Então significa que só pode ser um número acima de 6, tá? E aí, como tu já sabe que é acima de 6, tu já nem precisa calcular, porque já é a letra D. Porque a letra D diz mais de 6 anos. Se já deu 6, só pode ser acima de 6 anos. Última questão, número 28. Uma certa aplicação financeira rende 5% ao mês em um regime de capitalização composta. O tempo mínimo para que essa aplicação dobre de valor é D. Vamos retirar os dados do problema, tá? Eu só vou ter que resolver quais são os valores do capital e do montante, tá? Posso usar o capital sendo 1 e eu quero que esse valor dobre. Então, o montante vai ser 2, tá? Cuida que ele não está falando em rendimento, tá? Ele quer que o valor, no final, dobre, tá? Então, eu quero que o montante seja o dobro do valor. Tendo esses valores, ele me dá os logaritmos, eu consigo agora achar o tempo, que é o que ele pede, tá? Então, vamos lá. Montante 2, capital 1, taxa é 5%, então é 1,05 elevado na T. Bom, esse 1 vezes não faz nada. O que a gente faz agora? Aplica o logaritmo dos dois lados da igualdade para o T vir para frente do log, sair do expoente. Então, log de 2 é igual a T log de 1,05. Bom, log de 2 ele me deu, que é 0,30. E o log de 1,5 ele também me deu, que é 0,02. Passo 0,02 dividindo. Então, o tempo aqui, ó, 0,30 dividido por 0,02, ó, posso tirar a vírgula e o zero, ó, porque já está igualado as casas decimais. Então, isso vai dar 15, que é a nossa resposta final, que é a letra B. Bom, pessoal, chegamos ao final então de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. E você pode também estar ajudando esse projeto fazendo qualquer doação por Pix abaixo. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Falou!